Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para o nossos dois toques desta terça-feira. Olha só, acabou o sonho, né? Tite assinou e acertou com o Cruzeiro. Era o sonho colorado de ter o técnico para 2026 e agora o nome da vez é Paulo Pezzolano, que também treinou o Cruzeiro, um técnico que aí se tem algumas restrições, embora esse é o momento do Inter, que até agora não tem visto futebol, só tem o Abel e o restante da comissão técnica ainda por definir. Bom, o Grêmio é o contrário, o Grêmio tem tudo definido, inclusive o novo técnico Luiz Castro, sábado estará aqui em Porto Alegre, coletiva no domingo, ele veio antes da apresentação. E depois, no dia 2, então, a apresentação oficial. E aí, do novo departamento de futebol do Grêmio, que terá à frente o técnico português. Nossos dois toques, se você nos acompanha aqui pela Master TV, sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Algumas regiões do estado, também na faixa dos 500. Também estamos no Poa Streaming TV. Para o mundo, através das plataformas digitais. Aí você tem o meu canal, 2 numeral, 2 toques, Cadê Oliveira, vai lá, escreva, compartilhe, dê o seu like. Aí você assiste qualquer hora do dia e da noite. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos dois toques para a Simmer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, né, que nos orgulha a todos nós. Então, é a segurança para você e para a sua família. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que está aí, né? Contratando, chegando reforços para o início do Campeonato Brasileiro. Começa logo em seguida, né? Até porque o mês que vem é o ano que vem. Então, dia 10, inicia o Campeonato Gaúcho e dia 28, o Campeonato Brasileiro. Já se conhece, né? As primeiras rodadas da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Nossos dois toques de hoje, para falarmos desses assuntos todos, né? Comigo, recebendo aqui o craque, sempre craque, Larry Chaves. E essa indefinição do Inter por tudo que passou aí, e agora o sonho do Tite acabou? O sonho do Tite, olha, o Tite é um ótimo técnico para clube, né? Ele comprovou isso nas duas oportunidades que teve Copa do Mundo. Para mim, ele decepcionou nas Copas, mas nas equipes de futebol, ele é um bom técnico, é um cara inteligente. A seleção brasileira. É isso, mas justamente na seleção brasileira eu acho que ele fracassou, por outras circunstâncias, talvez até uma questão emocional dele, ao que me parece, tá? Mas seria uma boa contratação, até porque ele conhece bem. Seria. Teve uma ótima passagem pelo Inter, mas... Seria. Foi campeão, da Comebol Sul-Americana. Rafael Copete, jornalista. Grêmio Internacional parece que, né, em momentos diferentes. O Inter já passou por uma situação complicada, mas o Grêmio com nova diretoria, nova comissão técnica, já definido tudo para começar o ano. É verdade, o Grêmio já está todo definido. Começou, essas mudanças e evoluções começaram na última janela de contratações, passou pela eleição, só que agora começa a aparecer esqueletos no armário. E o Internacional parece que vai repetir os mesmos erros de 2025. Será? Outro craque aqui, Paulo Mato. Boa noite, Cadu. Boa noite. Larry, satisfação em revê-lo, Copete. Bom, acho que e o tempo é curto também, né? Porque Inter todo indefinido em termos de comissão técnica, o Grêmio definido, mas logo em seguida tem o eu estou de acordo com o Larry ali, que eu vi, o Larry não quis dizer claramente, mas eu acho que o momento não é Tite no Internacional. Eu também acho que não é Tite. Não é muito dinheiro e da situação que o Internacional se encontra hoje, a resposta seria igual aos outros que vão chegar. Eu concordo também, eu acho que não era o momento para o Tite, até porque, embora o Abel, que é hoje o coordenador, né, o diretor executivo do Internacional, teria falado com o Tite, aí já deu até para entender, porque se ele quisesse, ele teria dado essa. Ele estava esperando a história do Cruzeiro, a definição do Cruzeiro, né, como seria aí na final, estaria numa final ou não da Copa do Brasil, acabou ficando fora, né? Só eu não sei como é que ele vai agora conviver com o Gabigol, né? Foi um dos grandes problemas
do Corinthians, na época do Flamengo, foi o Gabigol, né? Mas não sei nem se o Gabigol continua no É, Cruzeiro. tá, deve sair, deve ir para o Santos. Mas Pelo só pênalti parente. que o Gabigol bateu, olha, é pedir para sair. Até disse que ele fez, inclusive, né? Errou de propósito. Não sei, isso aí são as especulações, os comentários. Mas isso aí é outra situação. Mas eu também acho que pelo que disse o presidente internacional, pela situação financeira do Internacional, que foi bem claro na coletiva que ele deu na semana passada, na sexta-feira, né, que o Inter não terá grandes reforços, terá que reduzir em função da dívida que o Internacional tem hoje. Aí tu trazer um técnico, 2 milhões, como se dizia que seria o salário dele, 2 milhões, para jogadores que serão contratados aí com valor mais barato, eu acho que o Tite está num outro patamar para lidar com isso. Eu acho que está certo. Eu acho que foi bom para o Internacional isso, né? E o Tite pressentiu. Olha, lá ele tem uma Libertadores com o Cruzeiro, tem Copa do Brasil, tem outras competições, e um time hoje extremamente estruturado, né? Um time que foi o terceiro do Campeonato Brasileiro. Mas Acho que foi bom para o Internacional. mas nós estamos chegando num ponto assim que, se nós formos avaliar, os jogadores, os salários são altíssimos, né? O custo dos clubes. E agora eu estou vendo que tanto o Inter como o Grêmio têm reclamado muito da parte financeira. E aí, quando começa a falar sobre os jogadores, o desempenho dos jogadores e o que eles custam para o clube, né? Então, os preços, os valores absurdos. Então, eu acho que vai haver, de repente, uma readequação nesses valores. E é que se a gente foca muito no Flamengo, no Palmeiras, e mais o Cruzeiro, que tem um mecenas lá. Mas o Flamengo, Larissa, me permite, o Flamengo está nesse patamar alto e controlável, porque essa mudança no Flamengo começou lá em 2013. Então, agora, de uns anos para cá, 4 anos para cá, é que vem dando resultado o Flamengo. Desde o Jorge Jesus, ali, posso te dizer. Mas começou essa mudança lá em 2013. Eu sei, quando o Bandeira de Melo estava. Então, não espere Grêmio e Inter que começar agora vai mudar para o ano que vem. Não, vai ser lento, gradual e demorado. Nós teremos que ter muita paciência com os dois clubes, porque os dois clubes estão com somas altíssimas em débito, a curto e longo prazo. O Internacional está pior, inclusive. Nós vamos ter que ter muita paciência. Senão, gente, nós não vamos conseguir atingir os resultados esportivos esperados. E, para mudar, tem que cumprir primeiro esses contratos que estão vigentes. Porque senão, se o Inter começar a rescindir contrato agora, vai repetir o erro do Grêmio, que fez uma limpa e está pagando aí 7 ou 8 contratos de Tardelli, Thiago Neves e outros tantos aí que o Grêmio teve que liberar antes da gestão Guerra e está pagando. Quer dizer, nem sei se estão pagando. Então, tem que ter muita calma, muita paciência, e eu acho que a nova gestão do Grêmio está começando de forma acertada e a do Inter está cometendo o mesmo erro que o Guerra cometeu. Limpou tudo sem saber o que vai acontecer ali na frente. Mas o presidente Odorico foi bem claro também, Copete. Foi. O presidente Odorico foi bem claro. Jogadores que vão sair. Sim, Jogadores claro. que terão seus contratos rescindidos. Vai ter a multa, né? Pois é. Hoje a multa consiste em até o último dia do contrato. A não ser que o jogador aceite e faça um acordo. Mas se o jogador não fizer o acordo, ele tem que pagar tudo. Mas Então, o essa Douglas fez acordo, é a o Grêmio posição tá dos pagando. dois. O presidente Odorico foi bem claro. Sim. Tem jogadores que vão sair. E aí vai ser um trabalho todo feito agora, exatamente com o Luiz Castro, que vai estar chegando, e aí com o Paulo Pelaip, que é o novo diretor. Não, tudo bem. Né? Então, a situação nesse ponto é igual dos dois. Não, igual dos dois. Esse eu não igual, estou te falando é igual. Só que o Grêmio já tem um caminho, tem uma Tem. nova diretoria. O Internacional não, até agora não tem nada. Por exemplo, o Internacional. Só tem o Abel. Não tem o vice-presidente de futebol, não tem técnico, não tem o diretor técnico, só tem o Abel como diretor executivo. Não tem dinheiro. Aí tu quer rescindir o contrato do Borré, que é de 4 anos,
1,8 por mês. Borré já disse na coletiva, foi dito, o presidente disse, que alguns jogadores chegaram a ele até para ter uma fórmula diferente de pagamento. O Borré que quer permanecer no Inter, quer continuar no Inter e aceita uma nova forma de pagamento. Como será, como não será, não sei. Mas ficou bem claro. Ficou bem claro. Cadu, eu vou te falar uma coisa agora. Eu, particularmente, gosto do Borré. O Borré é um jogador que, se ele pega um técnico bom, como se fosse o Abel, o técnico, né, que é um cara... Tem técnicos que ele tem a capacidade, Paulo Matos pode dizer isso aí, tem técnicos que conhecem o jogador, ele sabe tirar do jogador que ele tem. E o Borré é um cara é um cara jovem ainda, que já jogou muito futebol, não foi um craque fora de série, mas é muito bom jogador. Então, o que está acontecendo com ele? Então, tu tem que ter um bom técnico e o Abel vai saber. A nossa confiança, a nossa grande confiança de Colorados é o senhor Abel Braga. Esse cara é um conhecedor de futebol. Já demonstrou em várias e várias oportunidades. Então, assim, ó, ele apostou já no início no Borré, assim como apostou no Aguirre, que foi uma questão assim de motivar o jogador. Já mostrou que é diferente dos outros, o técnico, tá? Então, ele vai trazer um técnico que trabalhe de uma maneira semelhante à dele, que eles se entendam bem, e eu acredito nisso aí, principalmente pelo fato do Abel ter ficado no Inter. Ontem teve aqui o Hélio Carraveta, que foi o grande responsável junto com o Abel, né, pelo não rebaixamento internacional. E aí ele ficou bem claro, uma de tantas situações que ele colocou, quando eles chegaram lá e viram que o grupo tinha muito mais capacidade do que estava jogando. Mas e tem. E tem. E confortável. Entra, exato. É questão emocional. Pois é. Não pelo futebol. Futebol, sim. O futebol estava totalmente desgastado. Mas viram e sentiram que o Inter podia jogar muito mais do que estava jogando. Entendo. Né? Então, vai exatamente nisso aí. Ou seja, tu ter, né, um líder, e que o Inter não tem uma liderança hoje, se sabe bem, o time do Internacional. Qual é? Vocês que estiveram no campo, existe? Não precisa um time ter uma liderança dentro de campo? Aparentemente, assim, aparentemente não a tem. maior liderança que tinha era o mercado. Era mercado. Aí o mercado seleciona e essa resposta cai para o Alan Patrick. Que não é a mesma coisa. Não, claro que não. O Alan Patrick, se fala liderança técnica, né, Paulo? Eu vou dizer uma coisa. Hoje os nossos dois clubes aqui maiores do Rio Grande do Sul, sempre respeitando que também tem a sua grandeza, o Juventude, que estava na Série A, Caxias, as contratações... E já tem técnico, Barbieri, já tem técnico. Olha só. Bom técnico. As contratações equivocadas foram muitos erros. E aí a gente fica se perguntando, será que esse ou aquele não veio porque nós somos amiguinhos dos empresários? Mas o que Vamos mais botar tem aquele hoje? é o meu amigo. E outra coisa, se for buscar as duas equipes que estão disputando o título hoje no Campeonato Brasileiro, que eu digo, o Libertadores, que são Palmeiras e É o Flamengo. Real Madrid e o Barcelona do Brasil. Palmeiras e Flamengo, se vocês forem lá na base dos dois, vocês vão ficar... Pô, mas como pode? Eles garimpam os espetáculos. E aqui o investimento da base dos nossos dois clubes, eles investem milhões e não tiram nada. Para aí. Eles têm 36 olheiros, o Palmeiras. O Palmeiras, 36 olheiros. só um pouquinho, deixa eu discordar um ponto teu aqui. Não tiram nada, não é bem assim. Não, tira alguma coisa, mas não chega nem perto de Palmeiras e Flamengo. Mas nunca vai chegar. Nunca chegou e nunca vai E chegar. por que não vai chegar? Tá? Mas chegaram? Porque nós temos a cultura. Mas chega. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Não, só um pouquinho. Inter e Grêmio já chegaram. Aqui passaram por base, esses dois. Não, ok. Não, só um pouquinho. Era outra Só um pouquinho, situação. Roberto. Só um pouquinho. Era completamente diferente. Qual é a diferença? Qual é a cultura? A cultura de olhar? Porque sabe onde é que entra? Naquilo que tu falou. Hoje a base está na mão de empresários. Exatamente. Está na mão de E quer empresários. ver a prova disso? Então, e tu diz que isso é a cultura? Internacional ganhou a Copa São Paulo de futebol júnior, jogando o melhor futebol da competição, ganhou num Grenal dentro do Pacaembu. Clássico e uma final histórica para a base. Para nossa base. Ninguém vigou no profissional. Ninguém foi aproveitado no profissional daquele time. Ninguém. Sabe quantos o Grêmio aproveitou daquele time? 4.
Tá, e aí eu te digo, aí é que eu te digo onde está o erro. Eu estou te dizendo que o erro está de não aproveitar da base, não buscar na base. Pois é. O que o Palmeiras faz? O que o Palmeiras- Flamengo faz? Não, o Grêmio também Aí tu diz faz. que é um negócio de cultura, não é? É Não, medo, é medo. Não é que é medo. O Grêmio tem, se pegar aqui, de 2015 ali, o time que foi começado a montado pelo Roger, até a última saída do Renato, o Grêmio usou bastante a base. O Internacional não. Cara, vou te dar uma. Vou te dar Internacional não. Vou te dar uma ideia, então. Do Grêmio campeão mundial, o Grêmio campeão Libertadores. Se for botar que saiu da base, Flávio Roberto, Vergara, Jorge Leandro, Baidec, Bonamigo, China. Sim. Paulo Matos. E por que não, hoje não aproveita? Paulo Não, Matos. mas aproveitam, Paulo Matos. É ruim de olhar, No Grêmio aproveita. olheiros Paulo horríveis. Mas o Grêmio aproveita. Paulo Matos, as grandes conquistas de Grêmio Internacional, como é que eram? Metade da base e metade de jogadores que vinham de Exato, fora. jogadores identificados Jogadores com o clube. Hoje, se tu for fazer uma análise, Grenal é simplesmente mais um jogo para eles. Não é o Grenal raiz que era nosso. Olha, isso eu volto a repetir. Do lado do Internacional, a base está abandonada faz tempo. Inclusive, colocaram a culpa nesse preparador aí que o Internacional contratou, que cuidou da base, que veio do River Plate. Tá? Disseram que foi ele que acabou com a base colorada. Tá? Na minha opinião, não foi isso. Na minha opinião, foi que o Internacional, os dirigentes do futebol profissional, resolveram apostar em nomes já consagrados, tanto que a prova está aí, em vez de apostar na base, porque a base demoraria mais tempo para dar resposta e o Inter vinha de uma longa falta de títulos e de conquistas. Eu sei. Então, isso demoraria mais tempo para vir apostar em jogadores renomados. Com isso, gastaram o que não tinham, apostando em títulos da Libertadores, do Brasileiro, que não vieram, porque os jogadores não corresponderam. E a base, que não foi aproveitada e que foi campeã, o Internacional não conseguiu vender nenhum. Foram todos dispensados. O, Mas que eu aí- tô- o que tem muito discurso de base. Vamos lá. O seu Grêmio, ano passado, trouxe o seu Quinteiro. Bom, vamos lá, vamos Não, fazer um ok. pouquinho. Só um pouquinho, vamos fazer um pouquinho. Thiago Nunes veio porque investe na base. Onde é que o Grêmio parou? Rebaixado. Com o Thiago Mas não Nunes. foi por culpa do Thiago Nunes. Não. Sei, começou com ele, ué. Vamos lá. Quinteiros, o ano passado. Não. Vamos porque ele trabalha com a base, ele usa a base. Sabe? Onde é que o Grêmio teve com o Quinteiros? O Grêmio teve zonas de rebaixamento com o Quinteiros. Tomou 4-0 do Mirassol, mandaram embora. Agora, o novo técnico Da base também. também da base. Só que Fez um depois... excelente trabalho no Só um Porto, pouquinho, então. Copete. Calma, Copete. Eu estou complementando. Tá? Aí, o que acontece? Não usa os jogadores da base, porque os jogadores hoje da base saem rápido. São os maiores ativos de Grêmio Internacional. Mal surge, já Daí são eles não negociados. vendem, dão. Já são negociados. Já são Também, isso negociados. aí é outro, concordo contigo. Já são negociados. E aí tem o fato seguinte, tá? Se pegar, fizer um comparativo, o Grêmio usou muito mais jogadores da base nos últimos 10 anos do que o Internacional. Vendeu também muito mais jogadores da base, tá? Mas é uma base que foi comprada de outros estados para vir para cá. Ela não foi criada da escolinha. Essa base do Grêmio que está aí agora, de 17, Tiaguinho, Mac, Born, Luiz Eduardo e Vão outros. embora, já vão embora. O Mac já está negociado, vai embora. Não O sei Ali- se vão. O Alisson também, já estão Ah, negociados. não sei se Olha aqui, vão. hoje, esses aqui passaram por base. Quantos jogadores tu faziam na base quando tinha? Hoje, tu não enche uma mão de jogadores que são oriundos da base. Tu não enche uma mão. Mas Me cita 5 do Grêmio, me cita 5 do Inter. Do Grêmio? Me cita 5. Cadu, Do Me Grêmio, Cadu. o Grêmio teve o Gustavo Nunes, o Alisson, teve o Arthur voltou. Quantos tu citou agora aí, Paulo? Quantos tu citou agora do Grêmio? Quantos tu citou? Paulo Roberto. Os 9. Os 9. Mas, gente, isso são quase 40 anos de diferença. 40 anos de Tá, diferença. mas por que retrocedeu? Eu estou falando o que mudou. Retrocedeu? Não, eu estou falando o que mudou agora dos últimos 15, 10 anos para cá. Que foi aí que entrou o que o Paulo Matos disse aqui, com propriedade, da questão do empresariado. Tomar conta das categorias de base. Bom. Senão, vamos um ponto aqui para eu poder encerrar meu raciocínio. Tá? A carreira do jogador de futebol, ela durava até os 35, 38 anos. Tá?
O cara em plena forma e jogando muito futebol. Tá? Quando isso? Hoje, de uns 5, 10 anos para cá, tá cada vez mais cedo começando a carreira do cara. Tá? Que antes começava com 20, 21, 22 anos, e tá Correto. começando com 17 e tá acabando com 32. 32 anos o cara não tem mais condição de jogar. Até porque, o calendário. Sim, o calendário foi preenchido com jogos de quase... Vocês jogaram jogos até de alta quanto? Vamos lá, até competitividade. quanto, Barreto? Não. 3 vezes por Calma, semana. calma. Eu acho que essa Jogou até média, quanto? essa Jogou média até que tu quanto? tá Jogou até quanto, colocando Paulo? não é precisa, porque Não, em não é outros precisa, tempos os jogadores, macro. passando dos 30 anos, o Paulo vai lembrar. Não O assinava cara já mais falava que contrato o cara longo. era veterano. Era veterano. 29 e acabou. E hoje os jogadores, na média, estão jogando mais tempo. Sim. É que existe todo um aparato de o controle desde menino lá, eles são observados por médicos, todo tipo de assistência eles têm. Então, hoje está muito... É lógico que tem muito mais jogos, que existe uma circunstância... Hoje eles são mais protegidos pela arbitragem também. Paulo sabe como é que era. O nosso interior, por exemplo, liquidava com o jogador, jogando Sim. em determinados lugares com campo ruim, levando pancada o jogo inteiro. Sim. Voador, E aí? levando voador. Não, mas era assim, a realidade era essa. Muitas vezes eu até falando com amigos, o cara pergunta quais foram os estados que tu jogou. Eu joguei só no estado onde o bicho pegava. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Pô, onde mais aceita. Aí hoje não. Hoje, toda essa estrutura que tem aí, com o VAR, com tudo, hoje os zagueiros mais violentos são os tranquilos hoje. Entendeu? Então, assim, mas essa discussão toda de formação, isso é uma coisa muito longa. Isso aí nós precisamos de no mínimo uns 10 programas para discutir várias coisas. Essa foi a boa notícia, o Luiz Castro, né? Que é um técnico que ele trabalha muito com os jogadores da base. Os jogadores gostaram. Agora, a gente sabe bem, a exigência das competições, né? E Grêmio Internacional querendo títulos, né? Daqui um pouco, e aí acaba priorizando os cascudos do que os jovens, né? O problema da Então- dupla Grenal, Cadu, é que quando ganha títulos e enche os cofres, depois gasta errado. Tá? Não mantém a política do que levou ao título. Eles mudam e começam a gastar errado. Começam Mas, usando a aí a dívidas. Copete, eu acho que um dos grandes erros que a gente tem visto nos 2 últimos anos, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, é assim, Inter e Grêmio também, mas eu acho que o Inter mais, contratando muito jogador baseado em oportunidade, um jogador que já esteve bem em um outro clube e que ele está sobrando no mercado e ele é acessível, mas talvez a avaliação técnica e de performance dele não tenha sido feita de uma maneira correta. Hoje é importante. Isso aí se repetiu muito. E esses jogadores, pelo menos, a gente pode ficar mais aliviado que esses não são os jogadores mais caros, que vieram para complementar elenco. Então, e também não são de contratos muito longos. Então, o Inter tem alguns que chegaram aí que já vão embora, mas que fizeram um contrato de 1 ano. Então, esses aí não é problema. O problema é um jogador que faz um contrato longo de 4 anos, com um salário alto, e o jogador não responde. Não responde. Vamos ver se o Luiz Castro, pelo menos, ele foi diretor da base de 8 anos do Porto. No Porto. 8 E anos. foi ali que foi montado um Porto campeão. E ali vingaram vários jogadores que renderam financeiramente, né, muito ao Porto. Agora, eu não sei se aqui, né, Mas a por grande essa questão, pressão, Cadu, por essa pressão que existe, a grande questão é que o jovem pode... É só acompanhar Flamengo e Palmeiras, que são os exemplos. Os meninos têm oportunidade, eles vão ganhando espaço num time formado e um time Agora estão bem lançando o Ala, formado, né? Ala, né? e eles vão tendo oportunidades. Eles, comparando Se assim... tu pegar cifras, Larry, Hã? o Flamengo em 2 jogadores fez 800 milhões. Mas aí que Fez tá, a mas dívida aí do que eu digo. Internacional? Paulo Matos, mas aí que eu digo. Flamengo começou isso lá em 2013, gente. Não Tá, mas foi é- da noite pro dia. Tá, mas assim, ó... O Flamengo hoje está e nesse a dívida patamar. do Flamengo é gigantesca E é também. gigantesca também. Mas ela Mas é eu não estou falando do administrável. Flamengo, estou falando do Palmeiras, desculpa. Não, sim, mas o O- Palmeiras também O Hendrick e começou. o Estevão. Tá? Isso começou lá no Paulo Nobre.
E quando é que foi a presidência do Paulo Nobre do Mas, Palmeiras? mas, Copete, se a gente for só dando desculpa e não tampar o Não, buraco, mas a aí gente não tá, muda mais. mas aí é que tá. Tá? Quando o Grêmio agora com o Bolzan foi campeão de quase tudo. Tá? Aí o ex-presidente Bolzan cometeu o equívoco de querer ficar mais uma terceira gestão. E ali que ele errou. Tá? Porque aí ele começou a contratar cascudos até por pedido do treinador, do Renato, e aí deu no que deu. O resultado a gente conhece. Tá? Então, assim, ó, quando começa um processo, se o Flamengo e o Palmeiras começassem isso lá antes de 2015, nós estamos em 2025, são quase 12 anos de processo para chegar onde eles chegaram. Tá? Grêmio Internacional começaram mudanças, mas depois interromperam essas mudanças. E como é Não que- deram continuidade. como é que Não deram chama- por causa da pressão, Copete. Mas Aí é a pressão que- da torcida tem que ser campeão. O que Grêmio Internacional, quanto tempo não tem títulos relevantes? Então, essa é a pressão. Mas, Em cima de- mas aí que tá. Mas para tu, Aí tu é obrigado a buscar. pressão, para tu ter a pressão, para tu aguentar a pressão que é feita aqui nesse estado, tá? Tu tem que fazer uma coisa que hoje é fundamental, principalmente a partir da Olimpíada de 2021. Tu tem que saber qual é o perfil comportamental do atleta, antes de formá-lo e antes de contratá-lo. Mas a pressão e a cobrança ela é geral para todos os clubes, cara. Sim, Não mas só tem aqui. jogador que não aguenta. Mas que então tu não tem que joga. saber. Não, Vai brincar de Só que outra aqui- coisa. tem que saber quem é. Aqui, há quanto tempo que não temos aí um título relevante por parte do Grêmio Internacional? Bateram na porta, tem vários anos aí. Nos últimos Grêmio Internacional foi vice-campeão 2 vezes, o Grêmio foi vice-campeão. Mas- O Grêmio, o último título relevante do Grêmio foi a Recopa da Libertadores de 2017. Vamos ver a nova gestão aí, né? Pois é, vamos Infelizmente o Internacional vai continuar com a mesma, mas o Grêmio mudou. Mas embora o presidente agora ia buscar a situação para estar junto, mas até agora nada. Não, né? e Que está uniu o clube. começando uma guerra de narrativas da ex-direção do Grêmio com a atual. Também, vamos Isso saber. não vai levar para um bom caminho o clube. O presidente Alberto Guerra disse que tinha uma proposta de marca na camisa de 51 milhões. Provou, disse que O provou. novo CEO diz que não tem nada disso. Bom, olha aqui, falar em terra. Aí você tem tudo que você precisar em termos de imóveis, na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar no segmento de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, o seu condomínio para ser administrado por quem? Você quer adquirir um imóvel. Lá tem todas as fases financeiras, aquela que se quadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, esse contato, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, no bairro Histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar no segmento de imóvel. Olha só, todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, esse é o caminho. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, pressão de lajes, de pisos, tudo você encontra lá no SOS Telhado. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul, telefone, o endereço para contato aí na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro, aí na Casa Pneus, são mais de 60 anos de qualidade. A gente está em época aí de férias, colocar o carro na estrada, mesmo que você não viaje, mesmo que fique na cidade. É uma questão de segurança. Então, todos os índices para a revisão do seu carro, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, e aquela que é a segurança máxima do seu carro são os pneus. Então, na compra de 2 ou mais pneus, você pode pagar em 10 vezes no cartão sem juros e aí ganha geometria e balanceamento. Avenida Ceará 1055, telefone na tela caso você queira agendar 51, código de área 3342-4245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques de hoje.
Você é um bom menino. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Construir uma família, fazer uma viagem, garantir o amanhã. E mesmo com as mudanças da vida, tem algo que permanece: a vontade de cuidar de quem você ama. Para isso, conte com a segurança e a tradição do GBUX. São mais de 100 anos valorizando o cuidado e a proteção. Cada um de nós tem um plano para o futuro. O GBUX tem vários. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira com Larry Chaves, com Rafael Copete e Paulo Matos. Olha só, nosso Dois Toques para a Unimed sempre nos facilitando aí com seus planos de saúde, como é o caso deste agora. Se você tem um CNPJ, você pode ter um plano Unimed Porto Alegre. Pode ser MEI, pequena empresa, startup, seja qual for o tamanho e o perfil. Seus colaboradores podem ter um plano que garanta o cuidado e que combina com eles. Acesse unipoa.com.br e consulte um vendedor. Essa é a nossa Unimed Porto Alegre. Nosso Dois Toques também para o Senai. A preocupação do Senai é com a sua indústria. Você quer a sua indústria mais produtiva? Você quer a sua indústria com todas as condições aí para que você tenha uma consultoria gratuita, redução de custos, mais faturamento? Então participe do Brasil mais produtivo. Acesse plataformaprodutividade.com.br. Porque, olha só, você sabia que mais de 300 indústrias do Rio Grande do Sul já aumentaram sua produtividade em mais de 20% e reduziram o consumo de energia elétrica em mais de 10%? Isso tudo foi possível graças ao Brasil Mais Produtivo, um programa que oferece consultorias especializadas e custeadas por parceiros, voltadas para micro e pequenas empresas que querem melhor seus processos, reduzir o custo e impulsionar o faturamento. É isso mesmo. Você recebe suporte técnico para implementar soluções de transformação digital, melhorar a gestão e tornar sua empresa ainda mais eficiente e competitiva. Quer fazer parte dessa mudança? Então acesse essa oportunidade. Acesse plataformaprodutividade.com.br. Citando sempre que o Senai é uma iniciativa do Sistema Fieros, que tem à frente o presidente, nosso amigo Cláudio Vieira. Olha só, o local perfeito, ideal, para sua criança até 6 anos de idade, é a Doce Mel Educação Infantil. Tenha uma noção do que é a Doce Mel Educação Infantil.
Aí é o local perfeito para sua criança, né? Até porque são 36 anos de história Escola de Educação Infantil do Ocimel. É referência no cuidado e desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Então, aí os contatos, telefones celular que serve de WhatsApp, também para você ter mais noção do que é a escola, através do Instagram, @Escola Infantil do Ocimel. Olha, as matrículas estão abertas. Então, aí, para o ano que vem, a sua criança lá na Docimel Educação Infantil. Bom, o sonho que acabou do Tite, né, que anunciou a sua ida para o Cruzeiro, o Inter agora começou a especular outros treinadores. E o primeiro da lista é o Paulo Pesolano, 42 anos, foi técnico do Cruzeiro, foi campeão em 2023 da Série B com o Cruzeiro. Já treinou o Valladolid, já treinou o Pachuca, né? Ele tem um certo currículo aí, né? Mas no futebol brasileiro, essa passagem pelo Cruzeiro, quando foi campeão brasileiro. Se o Inter está nessa linha ali, vai. Eu estou vendo de Colorado dizendo, mas vai ser o mesmo que ano que vem, vai ser um sofrimento. Agora, não, esse nome não foi sondado agora. Quando veio o Roger, ele já era um nome especulado. Ele era um nome. E tem o aval do Abel. Hoje quem manda lá é o Abel, né? Mas talvez esse aí o Abel conheça pessoalmente, né? E conheça mais de perto o trabalho dele. Eu ouvi falar no técnico do Estudiantes de La Plata também. Também. Mas hoje o primeiro da lista é o Paulo Pesolano. Se ele é o preferido do Abel, então vamos confiar tem novamente no Abelão. Tem indicação do... Pois Mas eu acho que o plantel que o Internacional tem hoje, bem trabalhado, sabendo explorar as características do jogador, o time internacional não é ruim, não. Não, vamos lá, Paulo, para um pouquinho. No início do ano, o Internacional, vamos deixar bem claro, que não era aqui porque a imprensa é colorada e gremista. Não, era dado pela imprensa do centro do país, pelo campeonato que o Inter fez o ano passado. Alan Patrick, 10 na seleção. Foi o ano passado, o Internacional foi vaga direta na Libertadores. Era apontado como um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Terminou o ano brigando para rebaixar. Eu tive a oportunidade de ver os jogos Inter e Santos, um time que joga o futebol que o Inter jogou naquele jogo contra o Santos, que era o time que, na média do futebol brasileiro, se tirar uns 3, 4 times que estão jogando melhor do que os outros realmente, tem um grupo maior, mas o time jogar o jeito que jogou aquele, ele não poderia estar nas condições que estava. Algumas coisas aconteceram no Inter mais que a do gente que isso, desconhece. O Internacional dizendo isso começou, te lembra? E aí cresceu na parada quando estreou jogando com o Flamengo. Empatou com o Flamengo no Maracanã, jogando de igual para igual com o Flamengo. Então, um time que mostrou e que jogou o que tinha jogado antes e depois acabou porque o ano nessa situação. Faltou um grupo forte, isso é verdadeiro, né? O time estava muito bem montado, esse time contra o Santos, como foi contra o Bragantino, e era mais ou menos os 11, mais 2 ou 3 ali, pronto. Então, tu perde jogadores por suspensão e lesão, e aí o time cai muito. E aí a questão da confiança... a famosa história que é plantel. O Inter era ruim, ficou pior, que mandou o Wesley, mandou o Valência, e não repôs. O Grêmio é o contrário. O Grêmio sentiu o fantasma do rebaixamento e foi fazer a janela que fez. Se não, teria também na última rodada com o Internacional brigando para não cair. E tem um detalhe, nesse último jogo contra o Bragantino, a estratégia foi invertida, né? O Inter jogou de uma maneira mais contida no primeiro tempo, sem muita pressão, sem apertar o adversário, para que os jogadores resistissem. O que se falava que a questão física era problemática, e o Abel e o professor Hélio Carraveta não tinham o que fazer em uma semana. Eles apenas tentaram melhorar a parte anímica dos jogadores. Foi mental. Então, o Inter pressionou muito mais o Bragantino no segundo tempo. É mais arriscado porque tu tem só 45 minutos, mas deu certo, né? Agora, uma coisa é muito certa, né? O Internacional, que era dito por todos nós apostávamos no Internacional pela campanha no Gauchão, pela campanha inicial na Libertadores, Copa do Brasil e até no Brasileirão. Tá? O que mudou, né, para esse Internacional, que era tido como grande favorito em todas as competições? Não, claro que não para ganhar todas, mas pelo menos para ganhar uma delas. Para disputar, né? O que aconteceu? Primeiro, o Larry aqui falou uma coisa que eu já venho falando há muito tempo, e que o Cudê
lá atrás dizia: o elenco do Internacional é curto para poder atender tantas competições que disputa. Tá? O Larry falou bem aqui. O Internacional tinha 11 titulares, mais 3, 4 reservas imediatos, no mesmo nível dos titulares. Quando esses começaram a sofrer expulsão, cartão amarelo, lesão, o Internacional não tinha uma terceira reserva de jogadores para manter a mesma qualidade. Aí os jogadores que vinham, tá, começavam a ver o seguinte: não, só um pouquinho. Eu tenho Copa do Brasil na semana que vem, então esse jogo do Brasileiro eu não vou dar tudo de mim. Desandou, mano, desandou. Olha aqui, ó. Deixa eu, literalmente a frase que disse ontem aqui o professor Hélio Carraveta. O vestiário estava rachado. Havia um comprometimento com o trabalho. Essa foi a frase dele aqui, ó. O que precisavam era um técnico, isso tu falou, capaz de sentir os jogadores e que estivesse disposto a dar segurança no vestiário e em campo. Essa foi a frase de ontem aqui. Literalmente a frase que eu peguei, que disse o professor Hélio Carraveta. E está Carraveta. certo, professor Hélio Carraveta. Está certíssimo. Isso é sinal que o professor Hélio Carraveta, que é um dos maiores especialistas de futebol do Brasil, tá, conhece também o lado mental dos atletas. E que hoje é fundamental, gente. Vocês não pensem, não, que é só poucos, técnico, né? tático e físico. O mental, que é o que ativa, o mental ativa os outros 3. Não, eu concordo Se o contigo. mental não está bem, os outros 3 não funcionam. Que é o técnico, o tático e o físico. Não, eu concordo contigo, mas o humano é um técnico que trabalha com o mental e também não foi. Não. Mas vamos lá, falando no humano, que agora é os Grêmio. E esse climão que surgiu aí entre o Grêmio e o Braithwaite aí, né? Isso aí é um esqueleto no armário, que a direção antiga contratou... 7 milhões 7 atrasados milhões. cobrando. Contratou, o jogador veio, pagava-se o salário, mas não se pagou as luvas pela vinda. Parça, vamos conversar outro momento, ou vamos parcelar, enfim. Eu estou aqui tentando achar uma resposta dentro desse cenário apresentado. Aí a bomba estoura na mão da nova diretoria. E aí, com isso... Mas renovaram com ele agora, pagando mais de... Mas quem renovou foi a antiga diretoria. Sim, falando do Grêmio. Mas renovaram. Ontem teve aqui... Mais 2 anos, vai até 27. O Kahneman também é um jogador que está na história do Grêmio, é um jogador, né? Está na prateleira dos grandes caras, mas é um jogador que acabou. Acabou. E o Grêmio renovou, a direção que renovou com o Kahneman, né? Por mais 2 anos. Né? O Braithwaite renovou agora há pouco, por mais de 2 milhões mensais. E agora, se essa diretoria quiser rescindir, aí vai entrar naquilo que tu falou, das 50 milhões. 50 milhões para rescindir. Então aí o que acontece? Então, tu viu aquilo que tu falou no início do programa? Os dois estão na mesma situação. Estão na mesma situação. Tá? Aí o CEO do Grêmio, Alex Leitão, o novo CEO do Grêmio, que tem um currículo invejável em termos de administração, tanto de estádio como da parte financeira e administrativa de clube, tá? Mas teve que admitir. Não, nós temos atrasos, sim. Tá? Nós temos atrasos com o salário do último mês, 13º e etc. E tudo está sendo tentado ser negociado. Agora, para que isso seja colocado num patamar de equilíbrio 0-0, pelo menos para ambos respirarem, ainda vai ter muito caminho pela frente. Larry e Paulo Matos, na época de vocês, tinha esses valores? Não tinha. Aí eu uso a frase que o Renato disse ano passado, sair. Na nossa época, a época dele, nós jogávamos muito e ganhávamos pouco. Hoje eles... Calma, Copete. Hoje eles jogam pouco e ganham muito. Nós temos uma situação, dizer que eu sempre friso, e é a realidade hoje mundial, não é só aqui dentro. Antigamente nós éramos camisa, hoje eles são é verdade. dinheiro. É verdade. Exatamente. Bom, Grêmio Internacional estão aí, quantos estrangeiros? Que identificação tem? Não que sejam mais jogadores. Nenhuma. Né? Aliás, o Grêmio perdeu o Octa Gaúcho por causa disso. E outra situação, nós tínhamos um time, Larry, tu acompanhou, não sei se o Copete acompanhou, em 1987, com o grande seu Enio Andrade, né? Nosso time era comum, mas o nosso time era camisa. Exato. Nós fomos disputar o título, cara.
Hã? E jogava. Eu vejo às vezes alguns vídeos na TV, viagens para fora do Brasil, jogando contra esses grandes times europeus. Não, e outra Todos coisa, eles ganhavam, vamos lá. não tinha graça, não. Ainda bem o futebol gaúcho que o Inter não caiu. Se caísse, esses jogadores iam embora. Tudo embora. Embora. Olha aqui, ó. Que nem eu falei aquele dia para ti, é vexatório. É vexatório. O estado do Rio Grande do Sul com um time na Série A do Campeonato Brasileiro. Olha só, aí é maravilhoso. Tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião, se não é em vão, vai direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Vamos para... Olha, completando agora, 40 anos, Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco Gaúcho, aquele que está em todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando de que maneira. Como é o caso de agora, que é a campanha do novo app, o novo aplicativo do Banrisul. Olha só, atualiza a tua rotina com o aplicativo Banrisul. Ele é mais moderno, intuitivo, fácil de usar, com tudo num só lugar e outros facilidades, tudo na palma da sua mão, né? Esse é o nosso banco, o Banco do Grande e o Banco Gaúcho. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for? Então você tem os quadros personalizados da Clique, impresso a gráfica que pertence ao Grupo Impressul, e outros serviços, produtos, muitos outros serviços que você tem lá na Clique. Essa facilidade, uma loja sempre bem pertinho de você e aquela maior ainda. Você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e o site cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso Dois Toques. E vendo aí, já saiu a tabela, né? As primeiras rodadas da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Voltamos logo. Clicou, baixou, brilhou. Clicou, baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Quando tecnologia e experiência se unem, o resultado é muito mais que uma construção. Do litoral ao campo, projetamos e construímos com alto padrão, eficiência e tecnologia. Velocidade de construção, precisão e qualidade superior. Do tecnologia e experiência. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira com Larry Chaves, Rafael Copete e Paulo Matos. Olha só, quer deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, então na lavagem 5 estrelas. Tá? São 45 anos. E é diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, como ficar melhor para você. Está aí o telefone, endereço, um ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis. Você vacilou com o seu carro, ou bateram no seu carro, tem a Martelinho de Ouro, é o Clício da Cunha 309, está aí a gente com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Nossos Dois Toques também para Expo Churrasco, esse grande evento que é a festa da família. O Eduardo Assis, toda a sua equipe já preparando para a sua 4ª edição, que acontece no mês de abril, aqui, né, em Porto Alegre. Tivemos aí mês passado, inclusive a primeira fora de Porto Alegre, que aconteceu uma grande festa, a festa da família lá em Caxias do Sul. E agora, né, a Expo Churrasco já está no calendário turístico nacional, onde foi aprovado, né, na Câmara dos Deputados em Brasília, então oficializado. Agora, quer se preparar para as festas de final de ano? Aí são com os docinhos de quem? Paulo Matos. Olha da só Gabi. Olha aí, ó. Os docinhos de final de ano, os docinhos da Gabi. Está aí o WhatsApp, o telefone, né? Então já faça a sua encomenda
já liga e garanta aí esses doces maravilhosos. Não esqueça que tem os personalizados, né? E personalizados ainda, é verdade, é verdade. Olha só, vamos ver como é que foram aí vamos ver a rodada aí, né? As primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, que foram definidas. Olha só, dia 28 ou 29, o Internacional estreando em casa com quem subiu agora, o Atlético Paranaense. O Grêmio estreando fora, o jogo dos tricolores, com o Fluminense no Rio de Janeiro. A segunda rodada, aí o Inter pega o Flamengo, que nem pegou esse ano. Aí o Inter cresceu nesse jogo, né? Foi apontado aí pela grande atuação que teve, também foi na segunda rodada. E o Grêmio recebendo o Botafogo, aí um confronto de gaúchos e cariocas. A terceira rodada, o Grêmio vai a São Paulo enfrentar o São Paulo, também aí o confronto de gaúchos e paulistas, e o Inter recebendo o Palmeiras, né? E na quarta rodada, aí faltando definir ali o dia, né? 25 ou 26, também exemplo dos outros, o Grêmio pegando o Atlético Mineiro na Arena e o Inter enfrentando o Remo, né? Pedir para o Tavi deixar aí no ar essa tabela aí para a gente poder... Que é o time que subiu aí, ó. Só a barbadinha pro Grêmio. Olha só, o Grêmio começa pegando 3 pedreiras. 4 pedreiras. Todas são, Copé. 4 pedreiras. Aí eu estava olhando aqui, na quinta e na sexta rodada, que o Grêmio teria aparentemente jogos mais fáceis, né? Que seria contra o Red Bull na quinta rodada e contra a Chapecoense na sexta. E o Inter jogaria com o... Não, mas não tem, Copete, não tem jogo, tem outro Arena Café. Internacional contra o Atlético Mineiro na quinta rodada. Não tem, Copete, o Grêmio perdeu pro Sport dentro da Arena. O time que era o Lanterna, não tem. O Campeonato Brasileiro não tem isso. Não tem. Uma outra coisa no início da competição aí, que todos os jogos vai ser no meio da semana. No meio da semana. E mais, o prazo curto, tá? Se apresentam agora no dia 2 ou 3, tem 15 dias e junto com o Campeonato Gaúcho. Parece que Grêmio Internacional vão, inclusive... Campeonatos regionais finais de semana e Campeonato Brasileiro Campeonato Regional. Quer dizer, então vejam só, o Grêmio Internacional até, porque o Campeonato Gaúcho começa no dia 10, se apresenta no dia 2, 3, ou seja, já disseram que vão usar o Sub-20 até o início da competição, até por causa da questão da pré-temporada. Então, mas isso vai ser igual para todos os clubes da Série A? Bom, aí quem tem mais capacidade, né? Quem tiver mais bala na agulha vai dar o tiro bala na agulha, né? O Grêmio Internacional estão o quê? Como é que o Grêmio Internacional está? Tiro de festim. Pois é. Times que eram temidos, respeitados no Brasil inteiro, e hoje são considerados. Nós vamos ter que, como eu disse aqui no início do programa, nós vamos ter que mudar um pouco a nossa cultura e cobrar menos e ter mais paciência. Porque senão nós vamos ficar nessa ciranda de troca-troca de comando, de coisa e tal, e nós não vamos sair dela tão cedo. Olha só, claro que a gente vai ter a parada depois, mundial, tal, de seleções, né? Mas olha que vai ser essa arrancada. E como é que se tu arranca bem, se tu arranca mal, tu chega mal. Eu vejo esses campeonatos assim, ó, o campeonato que realmente vale e que os times se empenham, Paulo Matos sabe muito bem, que é o Campeonato Paulista, que é um campeonato diferente, ele é um campeonato muito forte. É um mini brasileiro. Então, assim, ó, eu gostaria que o Inter pegasse todos os times paulistas nesse início, que eles vão estar muito focados no Campeonato Paulista. Vamos ver. Olha, falar em arrancar. Aí nós arrancamos sempre super bem quando saímos daqui, né? Vamos para o Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo das promoções que você tem sempre de terça de hoje, né? A domingo no Barranquinho. Mas você curte onde você quiser, tem delivery, takeaway, teleentrega. Você não fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu vou para lá, em qualquer local, sempre com o meu Kia da São Moto. Revendo a Avenida Ipiranga 8113, já está lá para lhe dar toda a assessoria para o seu Kia. Ao lado, os adeptos Duas Rodas na Suzuki São Moto. Preço e qualidade é só um caminho. Esse grupo que completou 90 anos é o Grupo Zafre. O slogan diz tudo: economizar é comprar bem. Só tem no Grupo Zafre. Valeu, Larry. Compete. Valeu. Paulo Matos. Valeu. Valeu a Abraço. você também pela audiência, pela companhia, né? Continua a programação que vocês estiveram assistindo. Na Master TV, está chegando aí o grande Glauco Paza com Visão 360 no Pô Streaming TV. Também o grande Fabiano Brasil chegando aí com Protagonistas RS. Tem o meu canal,
Não viu ao vivo? Vá lá, escreva, compartilhe, dê o seu like, você assiste qualquer hora do dia e da noite. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.